Conte agora como é que foi essas histórias como que começou o trabalho da equipe Brusque Santiago? Foi mais ou menos em 70, não foi, né? Mais ou menos em 70. Por isso quem está programando essa São Paparão, que faz 20 anos de equipe. Eu fui na Escola de Belas Artes procurar uma informação sobre um Salão Nacional de Arte Universitária. E quando eu cheguei lá, disseram, procure Daniel Santiago lá no diretório. E eu fui e tal, aí Daniel disse, além de me dar ficha, ele disse, vai participar desse salão e tal, e será que é bom? A gente começou a discutir o salão, sentamos no banquinho, saímos do diretório, sentamos no banquinho que tinha assim na universidade e ficamos conversando. E nessa mesma semana, nos reunimos outras vezes, e um mês que foi mais ou menos, a gente bolou o primeiro trabalho já da equipe, que a gente executou em 1970. 71, o primeiro trabalho, que foi uma exposição na praia de Boa Viagem chamada Expo Náutico Expo Gente, onde nós colocamos o público em exposição através de um retângulo com uma fita vermelha e uma faixa que estava expondo objetos dentro da água, nas pedras, né, nos arrecifes, tomando toda uma faixa da praia. Esse foi o primeiro trabalho da renda. E nessa mesma época, em 71, fizemos também um livro de artista sem título, cuja capa era o espelho, que cada autor, a capa estava sempre, né, refletindo uma imagem diferente. E começamos, desde essa época, começamos a trabalhar na rua. Esse trabalho que a gente fez na praia foi um trabalho que chamou muita atenção, porque o pessoal nunca tinha visto trabalho assim na praia. Na água, trabalho flutuando, feito de isopor, trabalho nas pedras. Eu levei um árvore para as pedras. Paulo Brusque sinalizou as pedras com sinais de trânsito. E tinha trabalho assim que o pessoal destruiu. Tinha um tapete feito de um pedacinho de espelho que os meninos tiraram os espelhinhos, descolaram e ficaram fazendo brincadeira com o espelho. E cada vez que o público interferia no trabalho da gente ou consumia, aí nascia nova ideia, a gente pensava já em fazer outra coisa, né? Ampliar um trabalho desse. Tinha um carretel também que o pessoal ia desenrolando. E criou uma situação engraçada, porque o pessoal foi desenrolando e massacrou as pernas de quem andava, quem estava deitado, quem estava sentado. Então. E esse trabalho deu primeira página de jornal, páginas inteiras de jornais. Era uma coisa curiosa isso. O pessoal da imprensa gostava muito desse tipo de trabalho. A gente começou a trabalhar com tudo que dava vontade. Inclusive, nesse ano foi que Paulo Brusque ganhou uma bolsa para Ouro Preto. Foi no Salão Universitário de Minas Gerais, Salão Nacional Universitário. Eu lembro de objeto. E a gente começou a viajar por Ouro Preto, começou a ver coisa. E é uma coisa difícil, né? O mais importante é que é muito difícil se trabalhar em equipe, né? É uma dificuldade muito grande entre os artistas trabalhar. E entre a gente existe um respeito ao trabalho do outro individualmente, nunca houve problema de nenhum sacanear com o outro. A gente tem as ideias em equipe e tem o trabalho individualmente. Então é uma coisa difícil, né, se trabalhar em equipe. A gente, inclusive, e outra coisa, a equipe da gente está sempre aberta. A gente realiza trabalho com outros artistas e também com técnicos. A gente trabalha com engenheiro, né? A gente trabalha com vários segmentos de acordo com o projeto. Principalmente engenheiro, né? Engenheiro eletrônico, a gente teve um camarada que trabalhou um período com a gente. E outros profissionais. A gente fez um outro trabalho. Recife é uma cidade geograficamente muito boa, né? Para se fazer trabalho na rua. Pelas pontes, pelo rio, cortando a cidade. Em seguida a essa nós fizemos um trabalho na ponte chamado Arte Expo Corponte, que foi um trabalho com troca de sinais de uma ponte para outra. Com cartaz, é amarelo e azul, né? Um lado amarelo, outro lado azul, baseado na troca de sinais existentes, né, à distância. E ficava o pessoal numa ponte, outro na outra. Meio dia em ponto, no dia de sábado, temos um sinal,
e o pessoal ficava virando até ficar um lado de uma cor, outro lado de outra. Coisas que a gente sabia que não iria acontecer, como não aconteceu. E então foi uma participação do público muito grande, e depois a gente dizia que o pessoal jogasse, tinha escrito no convite, era o cartaz grande, que depois jogasse dentro do rio. Então foi muito bonito. A gente tem um filmezinho Super 8 que passou por a vida com esse trabalho. E se eu não me engano está até no artigo do canto. E então quando o pessoal jogava no rio, o papel descoloria um pouco. Porque nós já tentamos colorir o rio nessa mesma época, né? Tentamos colorir o rio e tentamos também, publicamos não só aqui esses anúncios, como também colorir as nuvens, chamado Arte Aeronímica, né? Que é um projeto dessa época. Publicamos em 75 no JB no Rio, publicamos nos jornais de Recife, publicamos no México, publicamos no Uruguai e publicamos na França, numa exposição que a gente foi convidado por Pierre Alain Courbet, que ele só trabalha com coisas espaciais e tal, com arte espacial. E nós fomos convidados e mandamos esse projeto, que ficou a nível até hoje, né, só de projeto, porque Zé Esmeralda, lá de Fortaleza, há pouco tempo ele nos convidou com uma amostra que quase que a gente fazia, não foi? Ele pediu o orçamento, nós pegamos o preço da anilina vegetal, porque a nuvem não passa de um grande picolé, né? Então, com a anilina vegetal, você com um avião passa e bombardeia. Onde o único avião que existe, salvo engano, é na Unicamp, é em Campinas, né? Na Unicamp, não sei se é na Unicamp, eu sei que é em Campinas, que tem um avião de bombardear nuvem. Tinha um no Ceará, e hoje tem mais. Fizemos também, a gente fez vários trabalhos na rua, no começo da década de 70. Qual foi o outro? Astronauta, Cogente, Monte, Arte em Pé, né? Fizemos, esse não foi na rua, mas provocava uma situação na rua, que foi na faculdade, no auditório da faculdade de comunicação lá, numa sala. O convite era o seguinte, para você comparecer com um sapato diferente em cada pé. Porque uma coisa que a gente tinha discutido, que nem os moleques, eles aceitam a sociedade, pode ser um sapato novo, eles aceitam um pé diferente. E uma coisa que a estética, a moda nunca mudou foi exatamente com os pés. Já se tem calça de uma cor, perna de outra, né? Camisa, tudo. E nunca a moda morreu com os sapatos. Então fizemos. E eu acho que tem um problema também de equilíbrio. Eu acho que as pessoas se preocupam com o equilíbrio em relação à coisa da moda do sapato. O público foi convidado para a exposição com um sapato no pé diferente do outro pé. E saíram de casa já assim. Não, o pessoal, muita gente levou o sapato para calçá-la na entrada da exposição. Mas alguns saíram direto para lá. Alguns foram, né? E o curioso é que foi misturado, né? Dentro da exposição, as pessoas que deixaram para calçar lá e deixaram outro pé, houve uma mistura e no final foi um caos para cada uma chave para o seu sapato. Mas ainda hoje, isso é uma coisa estapafúrdia, porque eu de vez em quando calço uma meia diferente da outra. E o pessoal, quando vê aquilo, acha a coisa mais espantosa do mundo. Uma meia diferente da outra. Outro dia foi uma reunião lá em Recife com um pé de meia diferente do outro. E tinha uma vizinha que contou depois para minha mulher, que ficou morrendo de vergonha por causa daquele negócio. Então, quando falar, quase que ninguém prestava atenção à reunião. Estava todo mundo olhando para a meia, porque era um pouquinho diferente só, não era berrante, não, a diferença. Era só um pouquinho, uma tonalidade diferente, o pessoal ficou fazendo isso. Conta alguma coisa de como que foi o trabalho da equipe em relação à arte Correia. Os trabalhos que vocês fizeram. A arte Correia foi o seguinte. Antes de falar a arte Correia, eu queria dizer a vocês o seguinte. Quando a gente começou a trabalhar em equipe, a gente tinha dinheiro. Eu tinha carro, o Paulo Brusco tinha carro. A gente tinha dinheiro para mandar pagar a impressão de livro. Como esse livro que a gente lançou, a Outra Pedra de Roseta, nós mandamos imprimir todo em gráfico e montar todo em gráfico. 74. Atualmente quem não tem mais dinheiro, perdemos os carros, entendeu? Ninguém tem mais dinheiro para nada, senão já tinha feito nuvem colorida, já tinha. Agora, nós vimos a São Paulo agora com o nosso dinheiro. Entendeu? É quase 2.000 cruzados para vir para São Paulo. Se não fosse o hotel do nosso amigo Valdec, a gente tinha mais interessado. Paulo Brusco não foi pro Lorena, né? Para a Bienal. Mas você falou sobre Arte Correio, né? Arte Correio foi o seguinte: quando o Paulo Brusco recebeu a primeira Arte Correio em Recife, eu achei uma brincadeira assim, não me deu apetite para fazer, entendeu? Então o Paulo Brusco começou, ele fez quase um ano de Arte Correio sem eu participar de Arte Correio. Eu pensava que era aquelas correntes assim, você manda um postal para
tantas pessoas, depois você recebe mais e vai, entendeu? Então eu achava que a brincadeira era assim. Depois eu comecei a ver uns postais de Paulo e comecei a receber uns postais também. Foi uma coisa mais ou menos assim. Eu comecei a ver que o negócio era uma coisa emocionante, sabe? E uma coisa muito expressiva. Inclusive, na época, eu estava numa miséria horrorosa mesmo. Não sei se o Paulo Brusque já tinha atingido essa miséria. Mas eram duas misérias, viu? Enquanto a minha miséria era miséria mesmo de fome, porque inclusive um dos meus postais na época tratava só de fome, era rótulo de comida, rótulo de leite, tudo isso eu fazia esse negócio. O Paulo Brusque estava numa miséria política, entendeu? Estava sendo perseguido, estava sendo preso e tal, porque eles prendiam mais Paulo Brusque do que eu. Fui preso só uma vez, Paulo Brusque foi preso umas 3. E esse arte correio começou assim. Depois eu entrei num pique muito grande de arte correio. Não sei onde eu arranjei dinheiro para fazer arte correio, porque era caro arte correio. Sim, mas fale, e o seu trabalho individual era todo sobre a fome. O meu trabalho individual era todo sobre fome. Era com bolacha, caixa de bolacha. Inclusive, eu acho que o meu trabalho mais curioso é um biscoito biscoito Confiança, uma caixa de biscoito. Inclusive, viu, Giba, quem introduziu, que eu tenho conhecimento, e olha que eu tenho um arquivo gigantesco a nível internacional, quem introduziu, o que eu chamo, inclusive, no artigo que eu tenho, postal móvel, foi Daniel Santiago. Porque existiam então as publicações, né? Mas aí Daniel, que eu tenho inclusive esse primeiro, eu podei o destino dele para guardar como arquivo, porque tinha data de carimbo. Um deles eu não passei adiante, eu guardei como documento, porque tinha data de carimbo que esse cara mandou para mim. Então é o seguinte, ele pegou um postal grande, né, acima do tamanho normal, dividiu em quadrados, né, botou o nome dele, botou para mim dizendo, né, acrescenta alguma coisa e vi para outro artista e tal. Então, isso num postal móvel. E tem outro fato que eu acho importante de arte correio no trabalho do Daniel, que foi uma vez que ele chegou no correio, um postal grande, que ele fazia os postais acima do tamanho normal, e quando ele chegou lá, não aceitaram o postal dele, tinha que se colocar dentro do envelope. Então ele, para ironizar e gozar com toda essa enorme do correio, fez um envelope transparente e colocou o trabalho dentro. E o correio foi obrigado a aceitar. Eu acho esse fato bem relevante. Agora, o primeiro trabalho da equipe de arte correio, mesmo antes de Daniel intensificar a prática individual dele, nós fizemos um trabalho que está no livro de Deise Pequenino da FAB, que é um trabalho enviado por Telex, né, que a gente chamou de Telex Art. Além do postal móvel, teve aquele que eu estava falando, do postal, outro postal. E esse postal móvel foi o primeiro trabalho que eu vi em termos de postais circular e tal. Existia aquela coisa de publicação coletiva e tal, mas de veicular, quer dizer, passando de um para o outro, apresentando, né? Sobre a arte correio também, acontecia o seguinte, a gente fazia uns trabalhos com o que era proibido no correio. Por exemplo, uma vez eu mandei para os Estados Unidos um postal chamado, era Shake and Hear. Eu queria escrever balance e escute. Então o postal era somente isso. E quando eu fui botar o trabalho no correio, o pessoal do correio não queria receber porque tinha coisa balançando. E o correio não recebe nada que esteja balançando. É uma regra do correio. Você tem que prender aquilo com algodão, com alguma coisa. Então foi preciso falar com muita gente no correio para aquele volume seguir e escrever mais no volume, que aquilo não tinha nada quebrado lá dentro. Era para balançar e escutar mesmo. Então esse trabalho, como outros trabalhos, por exemplo, você não pode embalar um trabalho na forma do objeto. Você não pode embalar um objeto no correio na forma do objeto. Por exemplo, se você quer mandar um sapato para os Estados Unidos, ou para outro lugar, para outro país, você tem que colocar o sapato numa caixa. Você não pode colocar o sapato numa caixa que tenha formato de sapato. E eu consegui fazer isso com o trabalho. O trabalho tinha uma forma, era um hemisfério. Não sei se você viu isso. Era uma banda de uma esfera. Então, eu colei o papel, e o papel ficou na forma do objeto. Inclusive era chamado envelope convexo, era uma coisa assim.
E o Correio não queria aceitar aquilo, disse que não podia ter uma forma daquela, não podia viajar. Eu tinha que colocar aquilo dentro de uma caixa. Entendeu? Aqui o Correio tem lá as regras dele de embalagem e tudo, mas a Arte Correio parece que furou essas coisas e o pessoal do Correio deve ter verificado esse negócio. Outra coisa era o seguinte, a gente sempre mandava pelo Correio qualquer pedaço de papelão, qualquer essa estampinha de chope, mandava aquilo como postal. Bolacha de chope. Inclusive tinha agentes do Correio que não mandava aquilo. Mandava ao remetente ou segurava no balcão. A gente não podia mandar aquilo. E a Arte Correio conseguiu fazer conseguiu furar esse regulamento. O importante que a gente fez foi o Telex Art, que como eu falei, registrado no livro de Deus e foi exposto na FAAP, naquela exposição de 1985. Nós recebemos a ficha de inscrição do Salão do Paraná em 73 e recebemos faltando 24 horas para encerrar o prazo. Então nós fomos tomar uma cerveja e discutir como era que a gente ia fazer um trabalho, por exemplo, que desse tempo de a gente mandar. Então, terminou sendo um trabalho conceitual porque mandamos 3 propostas via Telex, fomos no Correio e enviamos a proposta e no final da proposta nós até botamos que a ficha de inscrição seguiria via Correio. O trabalho chegou primeiro e depois a ficha de inscrição preenchida, assinada como exigia o regulamento, iria depois. E o pessoal aceitou, eu vou falar sobre qual foram as 3 propostas, e fomos aceitos. Inclusive um amigo nosso de Recife, está morando em Curitiba na época, ele foi para o salão e o pessoal, a coordenação do salão, expôs, eles não realizaram o trabalho, né? Ficou a nível de conceito. E eles botaram outro Telex junto, explicando ao público por que eles não realizaram, mas aceitaram o Telex como proposta. Que foi o seguinte, Daniel já morou em Curitiba um período, e então o Daniel estava falando da limpeza da cidade, é uma cidade muito organizada, é uma cidade padrão, né, até hoje no Brasil. Aí tinha cidade civilizada, né? Aí a gente botou, um dos trabalhos era deixar no canto qualquer do salão todo o material que ele fosse utilizar para a limpeza da área de exposição. E uma placa dizendo, salão limpo é salão desenvolvido. Né? O segundo trabalho era amontoar num canto do salão todas as embalagens recebidas para o salão. E o título, eles botariam uma placa, se embala como se quer. E o terceiro trabalho era o material que foi utilizado na montagem do salão, em cima de uma cadeira distante a 1 metro da parede, e uma vassoura pendurada também a 1 metro do chão, com nalho. E o resto do material, aliás, vassoura não, a vassoura foi no outro. E o resto, prego, matéria, tudo que foi utilizado em cima dessa cadeira e escrito, não toque, isso está em exposição. Né? E eles aceitaram. Esse foi o primeiro trabalho da gente aqui, de Arte Correio, em 73. E depois chegou uma época que a gente mandava as verdadeiras brincadeirinhas para as exposições. Então a gente trabalhava as coisas e a gente testava a equipe, né, de seleção. E a gente tem vários trabalhos provocando a comissão. Não era um trabalho assim, era para saber se aquilo era arte ou se não era arte, porque a gente já tinha certeza que era arte. Mas a gente ficava. Era mesmo que fazia. Por exemplo, quando muito artista do Recife mandava embalagens pesadíssimas de 50 e 100 quilos, a gente participava da mesma exposição com postais, com carta, né, com uma proposta, entendeu? Então isso começou a facilitar mais a vida da gente. Por isso que a gente quer fazer essa exposição que a gente está propondo levar para Campinas, ou não de Campo, ou qualquer outro espaço, porque a gente vai fazer um livro documentando porque quase ninguém conhece nosso trabalho a nível nacional. E nós temos uma infinidade de trabalho, inclusive muita coisa recusada, né, que a gente está pedindo ao museu onde ele mandou a proposta, que muitos a gente nem ficou, que às vezes era tão em cima que a gente não ficou com cópia. Lá no Museu do Estado tem umas dezenas de trabalhos da gente recusado que a gente não tem cópia. A gente está reunindo esse material e vai fazer uma seleção e publicar um livro com currículo e com a reprodução de algum desse trabalho. E em termos de Arte Correio, para fechar o ciclo da Arte Correio, nós fizemos algumas publicações importantes que eu considero que retomamos a revista Punho, né, que era uma revista que a gente fez lá coletivamente em 73, e com o movimento de Arte Correio chegamos a editar mais um número, né,
Fizemos o multipostais, né, que vamos fazer agora um próximo número. Até o fim do ano a gente trouxe até convite para dar. A gente já está lançando o quinto multipostais, que é trabalho postal de cada um. Aí começou o multipostais em 78 e não tem periodicidade e tal. Fizemos a revista classificada. Uma outra coisa que eu acho muito boa que a gente fez foi o movimento de arte classificada que a gente criou, né? Que é anúncio, trabalho através de anúncio nos jornais, propostas e tal, desclassificado. E foi uma maneira que a gente ajudou também de registrar nosso projeto, né? E então, fomos proibidos por um dos jornais lá, na época a Veja chegou a dar uma página, né, por aí, 78, e fizemos a revista, mandamos através da Arte Correia convite para que os artistas publicassem anúncios nos jornais, propostas, e nos enviassem. E fizemos uma revista chamada Revista Classificada, só com trabalho de arte classificada. Livro de artista, nós temos uma série, fizemos esse sem título, cuja capa é o Espelho, em 71, fizemos Outra Pedra de Roseta, em 1974, fizemos o Genotexto em 1982, fizemos... tem outros, né? A gente fez muita coisa com artes gráficas também. Temos cartazes. Olha, agora eu queria também dizer uma coisa curiosa que teve quando a gente começou a trabalhar. A época era uma época difícil, não sei se você se lembra disso, que era uma perseguição danada. Nós tivemos exposição nossa fechada pela Polícia Federal e aconteceu coisa que a gente não sabia. O pessoal nos perseguia sem a gente saber, fazia tudo para atrapalhar nossas exposições, entendeu? Inclusive, o nosso livro Outra Pedra de Roseta, ele foi lançado no açougue. E coincidiu que o lançamento desse livro foi o aniversário do Mobral. Você veja bem, eu não sabia desse negócio. Não sei se Paulo Brus sabia que marcava esse. Mas que ele sabia não me dizia nada, entendeu? Então, por coincidência, o lançamento desse livro no açougue foi aniversário do Mobral. E agora, 10 anos ou 15 anos depois, a gente conversa com um amigo, e esse amigo tinha acesso ao escritório da Rede Globo. Ele disse que estava conversando com alguém da Rede Globo quando entrou um militar responsável lá por um tipo de censura qualquer. E ficou bravo com o cara da Rede Globo porque tinha gravado esse lançamento desse livro E tinha levado ao ar. Tinha noticiado esse lançamento desse livro. E o cara disse, olha, isso é um negócio muito simples, um livro não tem nada que ser lançado no açougue. E o camarada disse, e você não está sabendo que é aniversário do Mobral, não? E levou o filme, prendeu o filme. Agora você veja como é que é. Então o pessoal ficava com medo que a gente não estivesse fazendo uma coisa organizada. Era um sistema, diziam eles que era um sistema organizado de subversão em conexão com outros. E a gente só veio saber que estava sendo perseguido depois que a gente foi preso, né? Porque eles estavam indo a todos os nossos projetos, por isso que tem um grande público. Olha, outro dia a gente fez uma exposição, veja bem, a gente fez uma exposição em homenagem a Santos Dumont. O nome da exposição é Arte Aerobis. Era uma exposição que o convidado recebia o convite e do convite ele fazia um aviãozinho. E esse aviãozinho ele era jogado na ponte. Todos os convidados tinham umas 100 pessoas mais ou menos, ou mais. Então esse pessoal, ao sinal dado, todo mundo jogava os aviãozinhos do avião. Então pronto, pois é. O nome da exposição era Arte Aerobis, em homenagem ao 14B de Santos Dumont. E era na época de Santos Dumont, mais ou menos. Mas sabe o que aconteceu? A gente marcou o sinal para ser dado meio-dia, porque a gente fazia geralmente os eventos no sábado, no centro, na ponte, no centro da cidade. Meio-dia em ponto, o convite dizia que meio-dia era dado o sinal, meio-dia em ponto caiu um avião da FAB em Fortaleza. E quando eles nos prenderam, disseram que estava tudo associado, que isso era uma coisa que a gente tinha sabotado o avião para organizar. Um nível do absurdo, né? E dessa vez você foi preso sozinho. Foi. Dessa vez o Paulo Brus foi preso sozinho. Eles chamavam para Paulo falar e dar alguma explicação sobre o trabalho. Fizemos um trabalho que foi recusado no Salão Nacional, que a gente pegou a etiqueta de identificação dos trabalhos de Salão Pernambuco e transformou na própria obra, ampliamos e a obra era a etiqueta, né, preenchida e tal. O título da etiqueta, a dimensão da criação e tal, e fomos recusados. Era muita aventura. E uma vez colocamos em exposição, que também foi recusado, foi o edifício, a ruína.
A ruína. Na década de 70, a gente colocou uma ruína como estrutura, pintada no salão, uma ruína que tinha lá, abandonada lá no Recife. E esse trabalho foi recusado. É por isso que a gente quer pegar todo esse trabalho que está lá, isso a gente tem cópia, inclusive. Fizemos um concerto, na época, em 70 e pouco, um concerto, a gente trabalha com música aleatória e performance também, né? E em 70 e pouco, 73 por aí, foi 72, concerto sensorial. Agora era concerto, entre parênteses, o S e o C. Né? Aí fizemos um concerto com 500 caixas de fósforo, esse aí foi bancado pela Fiat Lux. Era mais caixa de fósforo? Era mais, né? Eu sei que lotou o autódromo, tinha 300 pelo chão, então tinha cada caixa de fósforo aqui em cima com vidro colado, cobrindo o selo da Fiat Lux. Era um concerto sensacional dizendo que, à medida que você via sua cor projetada por slide, você. Aí tinha uma borrachinha e um palitinho. Aí então eu fazia tac, 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 tac. De acordo, e a gente tirou um bocado de palito de cada caixa, com a quantidade de palito ela dá um som diferente. E então, tinha a Marcos Caneca, que é um músico. Isso era um instrumento. E Marcos Caneca tirando o ruído de acordo com o som, ora influenciando os espectadores, ora sendo influenciado pelo som. E 4 projetores de light, cada um, nós dois, um e mais 2 amigos nossos, projetando, às vezes isso aleatoriamente, não estudamos como seria a projeção. Às vezes projetava os 4, tocava todo mundo, às vezes nenhum, às vezes 2, 1, e ele ia fazendo o som de acordo com isso. Né? Foi um trabalho que a gente fez. Aí também, lá em Boa Viagem, fizemos um outro concerto, né? De música aleatória e performance na Moderna Center, e que foi muito bom, levou um público muito grande estudando música e tal. Participamos do ciclo de performance aqui em São Paulo, durante 2 vezes. E outras intervenções dentro do espaço urbano, lá no Recife, fizemos uma série de intervenções também. E essas propostas que a gente mandou, proposta de salão, tem muitas. Né? Inclusive, foi acho que o único caso, porque o pessoal reclama porque o Salão Nacional corta muito. A gente entrou e o trabalho do Daniel foi para o Rio e não montou o trabalho. Foi um caso que, inclusive Daniel, quando o pessoal ouviu o Encontro Nacional lá no Recife, depois disso, e Daniel subiu e disse ao pessoal da Funarte, eu me desculpo em público, em nome da equipe, porque enquanto o pessoal está reclamando que não entrou, a gente foi o caso, os únicos artistas que entraram e não fizeram o trabalho. Eu não sei se já aconteceu isso, se acontece isso normalmente. Na vingança dos salões. E o Paulo Bruce, inclusive, estava na Europa. E eu mandei um trabalho em nome da equipe, que a gente tinha bolado antes, e tinha mandado um trabalho individual meu feito com Xerox. Mas eu tinha que arranjar um diabo de uma Xerox no Rio de Janeiro e arranjar uma escola de dança. A gente precisava de uns 30 dançarinos, mais ou menos, ou dançarinos. E como eu achava que isso era fácil de fazer no Rio de Janeiro. Eu vendo Paulo Bruto chegar em São Paulo, conversar com o pessoal todo, mas eu não tinha essa capacidade de conversar com pessoas como o Paulo Bruto tem. Paulo Bruto chega aqui em São Paulo, conversa com todo mundo, chega no Rio de Janeiro, conversa com todo mundo. E eu não consegui fazer isso, então não apresentei um trabalho no Salão Nacional. Era o 7º Salão Nacional. Então eu, para ser um cara mais honesto, foi em 82. Fiz uma carta para os promotores do salão, para o encarregado do salão, Paulo Sérgio Duarte, né? Que era Paulo Sérgio Duarte, e pedindo desculpa porque eu não tinha apresentado o trabalho no salão e prometendo nunca apresentar aquele catálogo no nosso currículo. Cortar aquele negócio, porque aí eu sei que agora é mais fácil a gente provar que participou do salão do que provar que não participou. E mandei essa carta. Inclusive eu estava com essa carta, doido para ler essa carta em público, durante uma apresentação, durante um debate que a Funarte fez lá em Recife. E por coincidência o debate justamente era de gente criticando a Funarte, criticando o salão, porque teve espaço pequenininho, porque não sei o quê, porque foi cortado, não sei o quê. E quando eu fui falar justamente uma coisa que era justamente o contrário do que o pessoal estava falando. Bom, uma coisa boa que a gente fez e faz até hoje no Recife, fizemos um trabalho muito importante ligado à universidade, né? Trabalhamos muito com o público infantil, estudante. E esse trabalho na universidade foi muito importante, foi no final da década de 70. Em 78,
um projeto nosso de um festival foi aprovado pela Católica, né? E a gente implantou com a equipe lá na universidade o Festival de Inverno da Universidade Católica. E na época levamos muita gente boa, né? Levamos Eloy de Sica, né? Que fez o trabalho dos parangolés. Isso aí foi uma coisa interessante. Inclusive ele doou os parangolés, que eu tenho até hoje 12 parangolés de hélio, né? Originais. Isso era paralelo ao trabalho de arte que a gente fazia? A gente dava aula, né, na universidade. Você precisa ver quem Paulo Brusque levou pro levamos naquela época, para a Universidade Católica. 78, 79 e até 80. Foi Hélio de Sica, levamos Zé Roberto Aguilar, levamos Ivaldo Granato, levamos Regina Vata. Inclusive Hélio, depois foi quando ele tinha chegado a Nova York, ele só tinha feito um trabalho aqui em São Paulo, uma performance, e em seguida foi o segundo trabalho que ele apresentou lá e veio morrer, né, depois. Levamos Alma Andrade de Salvador, levamos foi esse menino daqui, Júlio Bressani, levamos aquela de teatro, como é o nome dela? Não me lembro. Na época do festival. Esse casal que trabalha com literatura, né? Levamos um pessoal de Charge de Minas. Quem? Tem um pessoal que trabalha com literatura que você... Sim, levamos Décio Pignatari. Levamos Friedrich Moraes. Alguns críticos também. Levamos uma série. Isso foi na Artidó, não foi? Isso foi na Artidó, já foi no outro aqui. Friedrich Moraes e o pessoal do estado de São Paulo. O Wilson Botinho. Artista levamos. Rubem Gershman também. Rubem Gershman. Né? Esse pessoal todo teve em Recife e ninguém sabia quem era esse pessoal lá em Recife. Um registro importante que eu acho que a gente deve falar é o da Artidó, né? A Arte em Outdoor. Inclusive, para surpresa nossa, eu tive até na época, mandei algumas cartas para Araci, né? Olha aqui, então todo esse trabalho, esse trabalho, por exemplo, o trabalho da Artidó, quando a gente estava fazendo um trabalho para o Rio, que era chamado Tiro ao Alvo, esse trabalho era um trabalho que a gente segurava um espelho redondo, que eu estava olhando para aquele espelho ali e queria depois pedir permissão para fazer uma tomada de você. Você fica com a sua câmera aí, depois eu pego o espelho e você se filma no espelho para você ver como você está bonito filmando isso aí. Então, esse trabalho no Rio de Janeiro era o seguinte. Foi para o Salão da Eletrobras. Era uma proposta assim. 71. O espectador, era preciso de 3 espectadores para fazer essa brincadeira. Cada um ficava em cima de uma plataforma com um espelho redondo. E lá no salão a gente ia encaixar essas 3 plataformas do lado de fora do salão do Museu de Arte Moderna, para o cara mandar um raio no espelho, para esse, para aquele, e aquilo ali mandaria para o nosso trabalho que estava na parede, com uma célula fotoelétrica e com um rádio. Então quando a pessoa encaixasse o raio de luz lá naquele espelho, esse projeto trabalhou com engenheiro. Um rádio entrava em sintonia com a rádio lá do Rio de Janeiro, que não sabia qual era. Então tinha todas as instruções, era aperte aqui, entendeu? E ligue agora, e mande o raio para lá. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho curioso, porque exigia do espectador um certo trabalho de equipe. Fomos recusados desse ano de 71, e no catálogo, se eu não me engano, a apresentação de Valmeiala, ele chama a gente, juntamente com um artista do Rio, que eu não me lembro, que usou o feijão plantado como luz, ele nascendo, e a comissão tinha que aguardar todo dia até chegar. E um outro trabalho, no catálogo, ele cita aqui, como essa Salão da Eletrobras era uma coisa comercial, eles queriam um trabalho realmente ligado na tomada, e como a gente discutiu qual seria o princípio de energia partindo do Sol, né, para movimentar a coisa mais evoluída que tem na época, que era uma célula fotoelétrica, então a gente estava pegando a fonte, né, de energia primária da energia, né, que é o Sol, até chegar na célula fotoelétrica. Era até uma ironia com a própria coisa da Eletrobras, que eles queriam trabalhos para ser ligados em tomada. E ele nos chama no catálogo, ele cita que alguns chegaram a um absurdo, uma coisa mais ou menos assim, a existir água, né, que foi o trabalho do cara do Rio, sol, que foi o trabalho da gente, e tinha um fogo, né, que era para tocar fogo. E são, na verdade, os visionários atávicos e tal. Ele no catálogo incomodou tanto a comissão que eles chegam a citar isso no catálogo. E a Artidó, a ideia da Artidó surgiu na década de 70. Sim, não, eu falei nesse trabalho para dizer que a Artidó surgiu aí.
A Ardor surgiu aí, passou 10 anos na gaveta. 10 anos na gaveta. A Ardor surgiu quando a gente estava fazendo. E veio. A Ardor surgiu aí e quando a gente estava fazendo esse trabalho para o Rio de Janeiro. E ficou. E veio a ser mais discutida a coisa da Ardor, foi exatamente quando a gente foi fazer Bota lá pra fora. Deixa eu quando a gente fez um trabalho. Faça o trabalho, vai. É porque tu vai comer. Aquela mulher depois. Ela sabe que está sendo filmada. Tira ela pra fora que ela não faz nada. Quando a gente fez a gente estava fazendo, houve o concurso nacional do pintura uniforme plaque. Esse trabalho a gente foi entrar no concurso da Eletrobras não, da Form Plaque, que foi em meados da década de 70. Então a gente reativou a discussão sobre como a gente ia atingir um grande público, né, com um trabalho grande, porque nesse concurso você podia fazer trabalho, né, até 3 metros, né, mais ou menos. E a largura do papel, que era mais ou menos 1 metro. Então fizemos, além de fazer individualmente 10 trabalhos cada um, fizemos em equipe 10 trabalhos, que era a quantidade máxima, que eles iam transformar em fórmica. Pelo menos a gente já ganha os trabalhos transformados em fórmica. E num dos intervalos, e aqui participaram outros artistas com a gente, foi o Rudi, que está morando em São Paulo, nós éramos Petrúcio, aquele Regi... um rapaz, um arquiteto que está morando na Paraíba. artista plástico lá da Paraíba. E então a gente parou para tomar um chopp num domingo que a gente estava trabalhando, e sentamos no barzinho que tinha um autor de frente, e a gente conversando sobre esse negócio da grande dimensão, né, dos trabalho de grande porte, foi quando a gente disse, porra, a gente está diante da solução para isso, é a gente fazer trabalhos em outdoor, que atinge um grande público, né? Aí elaboramos a primeira exposição internacional, a gente já participava do movimento da Arte Correr, chegamos na época a mandar alguns convites, inclusive se você olhar no catálogo da primeira exposição de Arte Dó, você veja que tem alguns trabalhos datados. A primeira exposição foi em 81, datado da década de 70, alguns com a data até de 78, se eu não me engano, que chegaram depois que a gente mandou os convites. Como não havia condições de financeira, nós não realizamos, apesar de na época contar com a Bandeirantes Outdoor, o apoio de uma firma lá, não houve não só condições, como não houve um interesse muito grande. Depois é que eles vieram a financiar, e a prefeitura. E para surpresa nossa, quando Araci fez aqui pelo MAC, na rua aqui, não chega nem a citar, né? Nem no catálogo, nem nada, porque a gente achou uma incoerência muito grande na época, inclusive escrevi, tive aqui, liguei para ela, inclusive fiz uma série de críticas, depois a gente se encontrou pessoalmente, Alguém já lá, viu? Disse lá uma justificativa, que eu não me recordo, e porque a gente tinha proposto vir discutir com o pessoal aqui, por exemplo, a coisa da Arte Dó aqui, a coisa da geografia das cidades, né? A posição dos outdoor. E na final da década de 70, em 79 exatamente, eu e Daniel, a gente foi convidado para um festival em Aros, na Dinamarca, que inclusive a prefeitura ia pagar a ida da gente. Foi quando a gente transou um trabalho conceitual chamado Recife Aros, que era artista de Recife se corresponder com os diários que a gente tem, inclusive a gente tem cartas, né? Como comprovante disso, a gente tem cartas diários do pessoal do organizador do festival e tem cópia do projeto que a gente mandou para eles. Então, essa proposta era mais ou menos 10 artistas de Recife, não me recordo, mas no projeto tem 10 artistas diários, começar a trocar informação, porque ele não conhecia Recife, nem conhecia Aros. E depois, esses artistas faziam um trabalho conceitual, era um trabalho de arte conceitual, sociológica, uma série de coisas, porque você ia trabalhar sobre a cidade como suporte, né? Sobre hábitos, né? Alimentação, uma série de coisas. Cada artista escolheu o caminho que ele ia enveredar de acordo com o correspondente dele. E essas pessoas viriam para o Recife e nós iríamos para Aros, né? Iríamos mandar os trabalhos para ser fixados em outdoor e iríamos discutir lá em Aros com o prefeito e com o pessoal qual a nossa concepção da cidade e a realidade encontrada para a gente, e a emoção, uma série de coisas, o que a gente ia vivenciar, e fazer uma discussão, e deles aqui não, lá em Recife, a mesma coisa, como eles conceberam Recife e como eles viram Recife, e teria uma discussão exatamente sobre essa concepção de cidade para cidade. Isso é de 79. Foi esse trabalho, e utilizando o outdoor como suporte, porque esse trabalho seria fixado pela cidade. E você sabe que essa efervescência não para não, a gente fica
fica viciado em fazer coisa com arte, né? E o negócio da Xerox também começou assim. Outro dia Paulo Augusto conseguiu que a Xerox lá em Recife desse abrisse lá para se fazer pesquisa numa 75 por aí, nós temos até hoje, a gente tem, inclusive ele pode editar um livro meu para você. Aí nós passamos, acho que 2 dias e até 10 horas da noite trabalhando com Xerox, fazendo muita coisa curiosa. Inclusive, a gente criou o Xerox Espaço, que foi uma galeria dentro da filial da Xerox, que fizemos exposições internacionais de Xerox Colorido e tal. Mas chega numa hora que a gente quer trabalhar e não pode, porque aí a gente tem que comprar um equipamento mais sofisticado. Na época, se tivesse... Eu acho que já tinha Xerox colorido na época, já. Ou já tinha aquela que tem só um toner, entendeu? Já tinha, não, podia ter a amarela, podia ter a toda azul, podia ter a vermelha. Na época a gente, se tivesse aqui naquela época, a gente já tinha feito algum trabalho assim curioso. Inclusive a gente tem vontade de, quando trabalha com essa máquina, botar com as tripas para fora, né? Botar pelo avesso, ou inverter o sistema. Né? E muita coisa que a gente tem, porque a gente está trabalhando mais do que naquela época. A gente tem que ir para o expediente de manhã, ficar no expediente, trabalhar até tarde. Recentemente a gente fez... Mas a gente não tem dinheiro agora nem para comer. O Angimeto tem aquele painel, né? O ano passado a gente fez um enorme painel para um outro lado do trabalho da gente, porque a gente conhece também, quer dizer, essa parte. Fizemos transformamos há 2 anos atrás, em dezembro, um edifício abandonado no centro da cidade, com cerca de 100 janelas. Pedimos autorização ao dono e a prefeitura financiou o projeto, que foi o seguinte: em cada sala foi colocada entre o teto e o chão uma lâmpada de uma cor com pisca-pisca. Então tem a cor repetida, né? Tinha todas as cores que existem, não tem cores repetidas. Trabalhamos com um engenheiro nesse projeto da prefeitura, solicitamos um engenheiro para trabalhar com a gente. Então o que aconteceu? À noite o edifício era abandonado, quer dizer, só via apagado, então as lâmpadas acendiam alternadamente e era irregular a maneira de piscar. A gente pediu que o engenheiro alternasse o pisca-pisca, coincidia alguns, mas sempre mudava, e ele alterava o próprio tempo de piscar. Né? Ele montou que o próprio tempo mudava de pisca-pisca. E do lado de fora, na fachada, tinha duas tiras assim de edifício, né? Sem janela. Colocamos uma pintura em cada um de quantos metros? Tinha uns 15 metros. É 15 metros por 4. Por 4. É um painel na fachada inteira da 2 pinturas. Que a gente chamou... Muito difícil de ser afixado, de ser amarrado. Eu preciso daquelas escadas girafa e uma equipe dos 20 homens. Foi uma performance a instalação. E o engraçado é que era o seguinte, esse trabalho foi colocado para o Natal na fachada do edifício. Então é um tema natalino. Quando chegou o carnaval, nós viramos também de cabeça para baixo. Pode me parecer com o tema de carnaval. Já fizemos assim, já prevendo para virar de cabeça para baixo e utilizando o carnaval. Foi pintado em tempo recorde, no chão, com vassoura. Era uma grande tela esse trabalho. Por cima, eles pintavam, quer dizer, com a vassoura por cima do E agora nós sabemos que a universidade lá, a Universidade Federal de Pernambuco, parece que tem laser, tem desenho com computador. E nós estamos assim querendo entrar para fazer esse negócio, entendeu? Trabalhar com essas coisas. Fizemos um painel recente. Não sei se tem tempo, por isso que eu estou querendo ver esse negócio lá Eu, por exemplo, nunca vi holografia, não sei como é, tem ideia já tentei ver como era o processo assim, nessa revistinha, como funciona. Mas não sei como é, que é diferente você ver a coisa mesmo, né? Fizemos um painel agora de mais ou menos 50 a 60 meses. Foi o Banespa que pega na filial de Recife, que pega do terra até o 2º andar. E é um trabalho interessante porque tem até um copo, se não me engano, dele. Você vê uma coisa, o espelho reflete outra, porque são folhas de 5. É um trabalho, esse é um trabalho que... A distância de uma prova de 5 centímetros. Então, esse lado é pintado de uma coisa, é outro, e o fundo é outra pintura. E vai alterando de cada vão do edifício, vai subindo, vai alterando. Então você vê uma coisa e todas as paredes são de espelho no fundo. Então você entra vendo uma coisa, o espelho reflete outra, e quando você vai andando, quer dizer, vai modificando, né? É um trabalho cinético. E ganhamos também um concurso de escultura para a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a chefe lá no Recife, fez um concurso para uma escultura na frente do edifício novo deles, lá no Mogi,
E nós ganhamos, que é uma estrutura de 6 metros em aço de altura. Mas e às vezes temos vários projetos, né? Porque Recife tem uma lei que obriga toda a área construída, que é difícil com o método de ambiente cercado por obras públicas, de ter que botar uma retificação. Inclusive fizemos agora, antes de viajar, nós estamos com as 10 maquetes, né, prontas, que a gente está fazendo um portfólio para enviar para os arquitetos, né, para quando eles... A gente começa a fazer certas coisas para ganhar um dinheirinho, sabe? E falar nesse negócio, muitas vezes a gente quer fazer uma coisa ousada em certos projetos, que chega até a arriscar a gente perder aquele projeto, entendeu? Como perdemos agora, quer dizer, tem um só esperando a resposta. Às vezes a gente pediu um projeto para a gente, né? A gente entra numa concorrência assim e quer botar uma novidade e tal, o pessoal fica... E eles propuseram, o pessoal aqui de São Paulo, telefonou para a gente, propuseram a gente representar outro projeto, então a gente não aceitou, entendeu? Porque a gente tinha feito um projeto específico para eles. Aí, estamos esperando só a resposta de um, mas o outro eles acharam arrojado. Perguntaram se a gente não queria representar um projeto público, uma cidade lá, que eles acharam muito arrojado. Aí a gente disse que não, então eles deram para Então, por exemplo, se a gente entra numa concorrência para fazer um painel, quando o mais prático é você pintar aquilo na parede, ou pintar numa tela e afixar e tal, a gente começa a inventar cavalo com chifre, trabalhar com luz, trabalhar com relevo, e um relevo que modifica, entendeu? Então a gente não fica só naquele negócio, não vamos fazer isso só para ganhar o dinheiro e não, a gente começa a fazer um negócio. Muitas vezes sai a conta pela receita, você ganha o prêmio e paga como o da chefe, né? Um trabalho que a gente fez em Recife, que quando a gente acabou de fazer, quase que a gente paga para... Foi uma coisa pela outra, claro, porque a gente fez de aço maciço. Um trabalho de 6 metros de aço maciço. E instalação de conta da gente, tinha que entregar instalado. E demorava para receber. Você não quer ver o que a gente está vendo aqui? Vamos ver aqui, pegar o visual e tal, né? Vocês estão vendo lá. Eu quero que você como estava fazendo a gente. Pegar a cidade lá que vocês estão vendo daqui. Inclusive eu estava olhando as casas pernambucanas, né?